Então, vamos aqui nos preparando, né? O pessoal vai entrando, mas a gente lembra que a gente vai deixar gravado também, para quem não puder participar. Vai deixar também os links disponíveis lá no grupo, no YouTube, também a nossa aula, o nosso estudo. E a gente vai se concentrar em começar sempre pontualmente. Então, agora falta um minutinho para as 3. E aí eu já peço a Renata para ir se preparando, né, para a gente começar com a nossa mensagem de hoje. E depois a gente fala mais um pouquinho depois da abertura, a gente fala mais um pouquinho do estudo. Vamos esperar só mais uns segundinhos, chegarem às 3 horas, e aí a gente começa. Pode fazer a mensagem, Renata. Oi, bom dia a todos. Muito feliz de começar esse estudo todo mundo junto. Então, eu vou ler aqui uma mensagem desse livrinho, Os Três Passos do Autoconhecimento, do irmão José. Vou abrir aqui a casa. Além e acima. Para o homem, o segredo do autoconhecimento é sempre ousar um passo para além de si, permanecendo um passo aquém de seus semelhantes. Um passo além de seus limites e outro aquém de suas idiosincrasias. Um passo além dos sonhos que se transformam em realidade e outro aquém das ilusões que se trans- transmudam em pesadelos. Um além do ideal, o outro aquém das paixões vertiginosas da carne. Um passo que o faça descer e subir ao âmago de si mesmo, retroceder e seguir adiante, expandindo-se no infinito, sem, no entanto, ocupar o espaço que não lhe pertence. Um passo que quase o nivele com o Criador, e em seguida que se sinta como um dos mais humildes seres da criação. Um passo além de tudo o que se sabe e outro aquém do que se ignora, além da luz e aquém das trevas, ao nível do amor e acima da verdade. Perfeito. No clima da mensagem, vou pedir a Sinara para fazer a nossa prece de abertura. Boa tarde. Olá, bom dia, boa tarde para todos. Então vamos lá. Então, com os nossos corações serenos, vamos fazer essa prece ao nosso amado Mestre Jesus, que neste momento, com os nossos corações elevados, cheios de gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome, pedimos. Pedimos a assistência dos amigos espirituais, pedimos a assistência da falange de Joana de Ângeles, que trabalha na tua seara de amor, para que possamos acessar com os nossos corações abertos todos os conhecimentos que a Joana nos dá e nos traz, dando-nos o discernimento e dando-nos a correta compreensão. Pedimos a espiritualidade maior, toda assistência a Mirella, toda assistência a todos nós e que possamos realmente trazer Jesus para a nossa atualidade. Damos assim o início a esse nosso grupo de estudo e pedimos paz, Senhor, na terra e boa vontade aos homens.
Que assim seja. Que assim Amém. seja. Amém. Então, nesse clima, né, que mantenhamos os nossos corações nessas vibrações para que a gente possa fazer as nossas reflexões com o estudo de Joana. E vamos ao nosso grande desafio, né? Essa jornada que vai começar com Jesus e a Atualidade, mas a gente tem a previsão de, nesse ano, fazer um capítulo por semana, que é um grande desafio, né? Por isso que a gente está colocando os vídeos com as leituras, né? Todo o materialzinho de apoio para nos auxiliar, porque é bastante complexo o estudo de Joana, por isso, quanto mais cada um conseguir ler um pouquinho para somar, lembrando-se que sempre a gente vai trazendo, mas não consegue trazer tudo. E cada vez que a gente estuda, né, eu digo sempre que eu não consigo sair do livro um das obras psicológicas, que eu não consigo aprender. Eu volto e recomeço, eu digo, "Uou, ainda não aprendi nada, e nesse negócio são 10 anos que eu estudo e estou no um." Então é uma honra recomeçar um com vocês aqui de novo, pedindo a Jesus que nos auxilie, né? Na abertura, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos, né, da leitura da abertura desse livro, Joana ela já faz uma belíssima introdução ao que serão as obras psicológicas, porque ela começa a falar de inconsciente, né? Ela já começa a nos posicionar perante tudo que a gente vai encontrar a cada livro, e esse é um estudo que vai se tornando sempre muito profundo. Hoje, no primeiro capítulo, nós temos um tema que faz parte das nossas vidas, né? Que é Jesus e desafio. Então, vamos tentar nos focar. A gente tem uma horinha para esse estudo. Gostaria de dizer que todo mundo pode participar, tá? Deve. Quem já participa dos estudos sabe, a gente interrompe mesmo, não precisa nem levantar a mão, fala se precisar, se quiser contribuir com algo, porque estamos estudando juntos, né? Eu estou aqui como, vamos dizer assim, porta-voz do estudo, mas somos todos nós quem temos que construir esse material. Então, lembrando que o vídeo vai ficar, né, gravado no YouTube, vai ser publicado, e quem não tiver ou não puder participar alguma semana vai poder depois acompanhar, tá bom? Então, vamos lá, né? E a gente já começou as reflexões sobre essa obra, e no primeiro capítulo, Joana traz Jesus e desafios. Então, gente, os desafios fazem parte da nossa vida, né? É uma coisa diária, completamente incontável quantos os desafios que a gente enfrenta. Então, esse capítulo, ele é pequenininho, então a gente vai conseguir destrinchar ele direitinho, acredito, nessa uma hora. Mas vejam, vamos tentar refletir sempre perante as nossas experiências. Então, nós, espíritos, né, que estamos aqui encarnados, estamos aqui para evoluir. E aí, Joana já diz aquilo que a gente não quer ouvir, né? O processo de evolução é um grande desafio para o espírito, né? Então, veja, se nós estamos aqui para evoluir, né, estamos aqui para crescer, vamos ter que enfrentar desafios? Vamos ter que vencer os desafios. Quer queira, quer não, vamos ter que aprender a vencê-los. E a gente vai vencer através. Quem é que vai nos convidar para essa vitória? Aquela coisinha que a gente adora, chamada dor, né? Então, ela vai explicar, ela já vai. Ok. A gente diz, desafio é bom, mas lá na vida dos outros, né? Na nossa, quando chega, é só lamentação, é só reclamação. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos sentimos preparados. Então, nas obras psicológicas, Joana vai nos ajudar a essa preparação, a um processo de autoconhecimento, de compreensão do estágio em que nos encontramos. E aqui ela já começa a nos clarear uma coisa importante, né? Que nós, veja, nós sabemos que somos espíritos em evolução, né? Então, a gente não está mais lá no mundo primitivo, a gente já subiu um pouquinho de degrau, mas nós, no nosso estágio, ainda estamos acostumados a uma vibração mais forte no campo dos sentidos. Aí ela diz: somente quando a dor nos visita, né, é que nós vamos aspirar
por impressões, né, mais elevadas. Aí eu lembro muito de muitas pessoas que, às vezes, alunos, às vezes pacientes, às vezes familiares, né, que querem mudar outra pessoa, né? Que acontece muito da gente diz que quer mudar, mas a gente quer mudar mais o outro. Aí diz, mas fica, ai, mas então quando é que fulano vai mudar? Porque a pessoa diz, mas não tem consciência, não consegue ver nada, quando é que fulano vai mudar? Primeiro que fulano já pode ter mudado mais que a gente. Mas, já que a gente quer pensar no fulano, um momento chega, uma prova, chega uma dor, e aí nós somos convidados a rever as nossas posturas. Então, se fosse tudo tranquilo, a gente não se empenhava, porque o ter essa dor faz com que a gente queira o quê? Se livrar da dor. Porque, ok, a gente é inteligente já, né? A dor eu não quero. Então, vou precisar trabalhar para me livrar dela. Então, você vai começar a, através dessas suas dores, aspirar, né, desejar essas, vamos dizer, essas impressões mais elevadas que todos nós desejamos, mas que pode muitas vezes passar por momentos de dores muito fortes. Então, ela vai dizer, é uma luta constante, né? Isso a gente sabe, né? A luta é pequena, gente. Vamos ver, olha para todo lado. Os desafios são inúmeros, né? Tanto fora quanto principalmente dentro de nós. Então, essas lutas a gente vai, né, experimentando, ela diz, de vez em quando, aquelas sensações melhores que nós vamos querer de forma duradoura. Olha que legal. Quando a gente começa a aspirar, ela diz, no começo são dores, mais dores do que bem-estar. Veja, muita dor, né? E aí, no meio daquele sofrimento, vamos lembrar de quando a gente está vendo crise, para a gente perceber isso, né? Porque a crise é um estado de sofrimento muito grande em que nós somos tomados por uma qual coisa, como se diz, alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas que a gente vai estudar ao longo do período. Mas ali, a dor parece que não vai passar. Mas mesmo quando a gente está enfrentando ainda muita crise, quanto mais estudo, vamos dizer que as crises vão ficando um pouquinho melhores, porque nós vamos tendo mais consciência, nós vamos desenvolvendo mais habilidade para lidar com os conflitos. Então, se antes eu não sabia nem o que estava me tomando, eu agora vou percebendo, eu agora vou tendo consciência, eu vou adquirindo instrumentos para lidar. Então, aquilo que era só dor, porque ou eu estou sofrendo e eu fico achando que é só os outros, eu fico achando que é só o mundo, eu fico sempre terceirizando essa responsabilidade. Então, depois que eu vou adquirindo essa consciência, a coisa muda um pouquinho, né? Não vão ser só essas dores constantes com intervalo de bem-estar. A gente vai depois ter tranquilidade e breves presenças de sofrimento. Aquele negócio que a gente diz, ai meu Deus, a vida está tão boa agora, né? Estou tão bem, tão tranquila. Aí, de repente, surge um problema. E é de novo um problema com o qual a gente não sabe lidar, graças a Deus, né? Então, quando chega esse problema com o qual a gente não sabe lidar, é óbvio que a gente vai sofrer, mas a gente vai sofrer tem um propósito, que é aprender, né? Então, ali eu tenho um propósito de aprender. Então, veja, mas já não estou mais sofrendo todos os dias, não estou mais sofrendo o dia inteiro. Eu agora já tenho consciência, já consigo lidar com algumas situações e nesse conseguir lidar, conseguir fazer novas coisas, estou me tornando uma pessoa mais capaz, estou conseguindo atuar de forma diferente na vida, então é um desenvolvimento que não é que vai tirar o desafio. Eles vão estar sempre ali, vão ter sempre aqueles que a gente ainda precisa se preparar, e tudo bem quando eles chegam, que seja difícil. Mas aí, de novo, a gente precisa armar a alma de coragem, de força, de determinação, de aprendizado. É por isso que nós estamos aqui, que a consciência é o que nos ajuda demais. E aí nós vamos trabalhando para chegar, né, no estágio sonhado, que é uma plenitude sem aflição. Quem não quer, né? Mas não tem para comprar, tem que conquistar, hein, gente? Então, a plenitude todo mundo deseja, mas precisa passar por isso aqui, degrau em degrau. Olha, eu gosto de colocar as palavras dela, que é para não esquecer jamais, porque aqui sempre vai a minha impressão, né? Vocês filtram tudo. Leiam o livro, que é para filtrar tudo. E, ó, degrau em degrau.
Ascende o quê? Caindo, que ninguém quer cair, né? Mas veja que importante essas palavras. Caindo para levantar-se. As quedas e a sua importância nas nossas vidas. Então, cada vez que nós caímos, nós temos uma oportunidade de aprendizado. Vai depender da postura, né? De como é que eu vou encarar aquele momento ali. Então, já só a abertura desse capítulo é um grande convite para que a gente tenha consciência dos estágios de sofrimento que a gente vive perante os desafios que a gente enfrenta. Então, não somos só nós, somos todos, né? Não penso, é só comigo, né, que a vida é difícil. Não. Todos nós enfrentamos desafios e dependendo da nossa maturidade, nós vamos mudando esses estágios, né, saindo dessas dores tão intensas. O pessoal que já estuda há mais tempo sabe, né? Tanta gente que estava muitas vezes em crises constantes, que não conseguia nenhum respiro, né? Porque já vinha tanto tempo acumulando dores que já estava sufocada naquele universo. Depois vai aprendendo, vai conseguindo um pouquinho de fôlego, ó, vai conseguindo respirar, vai fazendo novas coisas. E aí o bem-estar vai chegando aos pouquinhos, de modo disfarçado, e ele vai conquistando até que a gente vai cada dia mais fazendo crescer essa essa sensação. Você vê? Foi a dor, não foi? Foi o sofrimento. E o que mais? A gente foi, como Joana disse, trabalhando para melhorar. E por quê? Porque nós queremos o danado desse bem-estar, né? A gente deseja, olha que maravilha, né? O self, o nosso eu verdadeiro lá dentro, guiando, o ego teimando, né? Que faz parte do papel dele no nível em que nós estamos. Depois a gente vai falando um pouquinho, pouco a pouco, aula a aula, um pouquinho dos termos psicológicos para a gente entender, mas nós vamos estruturando a nossa realidade para essa vitória sobre nós mesmos e sobre os desafios que se apresentam. Mas o fato é, gente, é que nós somos seres inseguros, tá? Vou marcando aqui algumas palavrinhas, porque isso aqui vai acompanhar todos os outros livros, todas as outras adoecimentos que nos chegam, certo? Então, nós somos seres inseguros. E o que é que a gente vai descobrir? Isso aqui é outra coisa que já vem no próximo capítulo mais forte e que vai vir também em todos os outros livros, que é importantíssimo a gente entender que os nossos conflitos, as nossas dificuldades, os nossos adoecimentos são heranças, tá? Então, veja, ela diz, ó, você vai descobrir que não tem como escapar. O que que ela quer dizer? Que é uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. Não tem como escapar. Por quê? Porque está plantado já através das nossas próprias ações, né, em outras existências, aquilo que nós trazemos. Os desafios que nós precisamos enfrentar já estão gravados na nossa história através dos atos que nós cometemos. Então, tem como se livrar dos desafios que a gente tem que enfrentar? Tem como mudar? Eu vou trocar o meu desafio pelo desafio da Karina. Eu vou trocar o meu desafio pelo desafio da Cláudia. Não tem como mudar. Por quê? Isso aqui próximo capítulo é Jesus e reencarnação, tá? Que é o que a gente vai ver no próximo sábado. Então, ela já está apresentando, veja, desde, né, da abertura, quando coloca toda aquela capacidade de Jesus de entrar na psique, de perceber o inconsciente, toda aquela habilidade, é aquilo ali que nós estamos sendo convidados a fazer aqui, tá? A cada capítulo, a cada livro, nós estamos sendo convidados a aprender, seguindo os ensinamentos de Jesus, a ter essa capacidade, essa neutralidade, essa maturidade, essa paz para os eventos psicológicos. Então, ela já vai desde a abertura do capítulo mostrando, e aí, não por acaso, ela joga logo no primeiro desafios, né? Que é o que a gente mais teme. E ela está dizendo agora que, ó, dos seus desafios não tem como escapar. O que que a gente precisa fazer? Se estruturar para enfrentar, né? Porque não tem como escapar, são heranças, né? Heranças que cada um de nós traz enquanto espírito, dentro da psicologia espírita de Joana de Ângeles, o self, que é o eu verdadeiro, nada mais é do que o espírito, né? Então, quando você está falando do eu verdadeiro, então, Mirella é o ego nessa encarnação,
né? E com todos os atributos que Mirella tem nessa encarnação, os papéis que desempenha nessa encarnação. Mas o self não é Mirella. O self são todas as vidas que esse espírito já viveu, toda a história, mas todos os potenciais que estão aqui, vida a vida, para serem despertados. Então, veja, esse self, que é o eu verdadeiro, ele não é feito só de uma coisa, mas de toda a história, né, espiritual. E nós vamos nos deparar a cada vida com isso. Claro, vamos nos deparar também com todas as influências da própria encarnação que nós estamos vivendo. Então, quando a gente dá de cara, né, então ressurge lá do passado, essas dores ressurgem lá do passado. Então, vamos supor, desde pequenininha, a criança, por exemplo, manifesta. Tem crianças, por exemplo, a gente pegar um exemplo básico. Tem criança que você deixa na escola bem pequenininho e nem liga, né? O pai vai embora, a criança está comemorando e diz: ai, vai, que feliz que eu estou aqui. Tem outras crianças que você deixa na escola bem pequenininha e o que que acontece? Né? A criança pensa que está morrendo ali porque está ficando ali. Ok, podem ter contaminações dessa existência, sempre tem, certo? Mas não duvidem que tudo que a gente contamina dessa existência já vem um pouquinho das passadas, certo? Então a carga vai despertando dentro dos eventos que a gente vai vivendo. Então, dois irmãos que vivem na mesma casa podem ter ali dois gêmeos, né? Vamos levar os gêmeos iguais, idênticos geneticamente, vão para a escolinha lá no primeiro dia. Um pode manifestar aquela dificuldade ali dentro da separação dos pais e o outro não. Então, essas heranças elas vão se manifestando desde a primeira infância. Elas merecem educação, atenção. Cada um de nós, né, pais, familiares, educadores, somos convidados a essa observação com muito respeito a essa trajetória, porque quando Joana diz aqui que são heranças, né, que não tem, é uma conspiração, já não tem jeito, é um fatalismo. Então, essas heranças, elas estão nos prendendo ainda, que ela está chamando aqui de imediatismo, em nível inferior de consciência. Porque são dores, então ali eu não vou me comportar de forma tranquila. Então vamos sair da criança, a gente chega agora na vida adulta, de repente precisa passar por uma separação, aquela questão ainda não foi trabalhada, e aquela separação chega na nossa vida e a gente às vezes se comporta ou não se comporta igual aquela criancinha lá do primeiro dia de escola. Então, veja, ali eu estou me comportando como um adulto no nível elevado de consciência, ou ali eu estou sendo tomado por forças muito profundas, né, que vão me prender naquele estágio de consciência inferior, né? Então, ainda não tenho consciência do que tá acontecendo. Então, isso vai em todos os desafios da nossa vida. A gente começa a agir de forma primitiva, sem perceber, sem conseguir raciocinar, sem ter discernimento, né? Então, não acontece só na fase da infância, vai acontecer com todos nós em vários problemas. Diga um outro problema difícil aí de enfrentar, que não seja separação. Qual mais vocês acham difíceis? Sociedade, hein, Elaine? Não, eu ia dizer Mexer. até questões muito simples, por exemplo, uma criança que já desde pequena demonstra um medo de altura gigante sem nunca ter sido exposta a isso, ou Sim. um medo do fechado, é muito nítido que não tem um precedente desta, né, vida. Então é muito interessante realmente os desafios que a gente acaba enfrentando para poder realmente evoluir uma coisa que a gente ainda não conseguiu passar, né? E quanto mais cedo a gente identifica isso para ajudar, melhor, né? Porque vai auxiliando esse espírito que está na Terra em fase de educação a ter uma condição de trabalhar essas situações a qual ele está sendo submetido, né? Então, veja, se eu estou ali, né, sendo chamado por problemas para um nível de inferior de consciência, é porque aquelas coisas estão resolvidas ou não na minha história? Não estão.
Então, se não estão, que bom, né? Que bom que nós estamos sendo chamados. Então, veja, é um fatalismo, porque aquilo que nos prende ao sofrimento não pode passar despercebido. Então, nós vamos ser chamados para o despertar, lentamente, né? Essa parte ninguém gosta. Então, Joana diz, né, logo aqui na seguinte, lentamente desperta, experimentando esse prazer ético, aí vai, diferente, né, da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele, né, com esse sentimento novo, com esse prazer, e vai se esforçando para novos cometimentos que não cessam, parecendo cada vez mais fácil. Então, eu estudo, eu estou nesse estudo há 30 anos, né? Que fez aniversário ano passado, 30 anos que eu estou nesse estudo de autoconhecimento. E cada luta dentro desses 30 anos é mais ou menos isso, porque a gente às vezes não sabe como lutar, né? Muitas vezes, diante de um desafio que eu não conseguia lidar, eu só calava, né? Eu dizia, eu vou tentar ficar quieta, mas era quieta e com ódio dentro de mim, e com aquela coisa que me corroía, e ainda não sabia lidar, isso você. Mas mesmo você, ainda naquele estágio primitivo, em que, vamos supor, percebia que a agressividade que colocava fora fazia mal a mim e aos outros. É mesmo um negócio lá de 25, 30 anos atrás, que você começou ali aquele exercício, já lhe dava um prazer verdadeiro, porque, puxa, naquela situação teria virado uma confusão gigante, e mesmo eu calando e tendo ficado, o primarismo ainda estava ali, porque eu sentia, né? Eu era calada, mas queria matar, né? Dentro aquele ódio, aquela coisa do primitivismo, da insegurança que nos toma. E ali aquilo ali vai trabalhando até um ponto que você percebe que aquilo ali é fruto da sua insegurança, que você vai descobrir de que você tem medo, mas veja, mesmo no estágio mais primitivo, da menor conquista que a gente tem, faz diferença tanto para você quanto para os outros, né? Eu lembro de uma irmã minha que dizia: Minha irmã, como é que você conseguiu? Era uma briga com ela mesmo. Ela dizia: Como é que você conseguiu ficar calada? Ela disse assim: Porque antes você não ficava, ela queria dizer, né? Porque antes você não ficava, isso sei lá quanto tempo faz, talvez uns 25 anos. E aí ela dizia: Você não conseguia, e agora você está conseguindo. Ela disse: Isso foi inspiração para mim. Eu digo: Criatura, você não sabe como era que estava a minha cabeça dentro, né? Então, mesmo só a máscara foi um processo de transformação, não só para mim, como para ela. Então, por quê? Porque as coisas, quando a gente está se esforçando, mesmo ainda tendo ainda tanta primitividade, mesmo a gente tendo que aceitar a condição que nós estamos, que não é de espírito de luz ainda, né? Vai demorar. Então, mas essas pequenas vitórias lentamente vão desequilibrando e vão nos ajudando dentro dessa jornada. E vai, olha a coisa boa, tinha que ter uma notícia boa, né, no meio da dificuldade, e vai parecendo cada vez mais fácil. Então, você vai se esforçando, se esforce que vale a pena, vai cair? Vai. Não tem problema, aceita como espírito em crescimento que nós estamos, que nós somos, e recupera as forças, é todo mundo no mesmo barco e vamos o quê? Fazer melhor, né? Então, a próxima vez eu vou fazer um pouquinho melhor. Então, ainda estou nisso, né? Depois desses 30 anos, ainda me pega e vai desequilibra. E eu digo, ai, minha nossa, o que foi que me desequilibrou? Tô com medo de quê que veio esse monstro das trevas que está tentando se apossar de mim de novo, né? E aí você estuda e encontra a insegurança, constrói segurança e vai ficar finalmente mais maduro para cada situação. Aí vem uma outra que você cai igual lá naquela primeira de 25 anos atrás. E aí você para de novo e diz: Espera aí, então vamos começar de novo. Então, assim, paciência, porque é um processo lento, longo, mas vai ficando cada vez mais fácil, ó. Apesar dos desafios mudarem, hein? Que eles vão mudando também. Então, gente, olha que outra coisa importante aqui. Essa frase de Joana. Tudo na vida são desafios às resistências. Tá vendo porque que a gente é testado que só? Então, você vai sendo ali desafiado. Desafiado o tempo todo. E você vai ter que construir o quê? Uma capacidade
né, de crescimento perante aquelas situações. Por quê? Alguém falou? Né? É só dizer que eu fico me perguntando o que o universo está querendo me dizer, né? A sincronicidade de Jung, ah, meu Deus, porque a gente tem que evoluir, viver em conflito, porque a gente não sabe das coisas logo. Jesus, é difícil, pessoal, é difícil. É nada, criatura. É só aceitar o capítulo 1, que a vida é feita de desafio, Elaine. No Não primeiro livro, lá no capítulo 1, ela já diz isso, né? Então é para conscientizar mesmo. é porque nós somos espíritos ainda tão infantis que a gente não quer desafio. Por exemplo, a criança, quando é pequenininha, o primeiro sintoma, né? Vamos para um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, o primeiro mal-estar que ele tem, ele mete o berro, certo? Porque ali ele é realmente um ser dependente, infantil, com todas as letras, né? E aquela dor ele não precisa suportar, ele precisa alertar que ele está com a necessidade, certo? A gente se comporta mais ou menos que nem o bebezinho. Qualquer dificuldade da vida, a gente, no lugar de usar nossa força para se estruturar e enfrentar os desafios, a gente mete o berro reclamando, se lamentando do quanto a vida é difícil, né? Mas por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque nós somos maus? Não, é porque dentro da nossa infância psicológica, a gente ainda não conseguiu reconhecer o que Joana está tentando ensinar aí, que os desafios são maravilhosos, né? Estava dando aula na última quinta, aí eu dizia, né? As meninas contando os desafios que tinham vivido e tal, no curso de autoanálise, aí eu dizia, te desejo mais, né? Ô, coisa boa, passou por isso, pois te desejo ainda mais, né? Ainda bem que os alunos já estão tudo acostumados, que tem gente que vai pensar que estou desejando o mal. Não, estou desejando é o bem mesmo. Por quê? Porque vai vir um novo desafio que vai te colocar à prova e você vai vencer. E essa é a diferença entre o pensamento positivo e o negativo. Eu tenho certeza que você vai vencer. Você está estudando para isso. Você está se esforçando, está se dedicando, está se empenhando. Está todo mundo aqui, ó, um dia de sábado, tentando aprender. Vocês querem dizer que a gente não está afim de crescer? Tá, claro que está afim. Então, nós vamos conseguir. E como é que a gente vai saber que conseguiu? Quando vencer o desafio. É o que ela está dizendo aqui, ó. Olha aqui. Elaine querendo bem bom, né? Não, Elaine, ó, tem que vencer. Estágios inferiores é qualquer condição psicológica difícil que a gente enfrente hoje, que a gente entra na infantilidade, as mágoas, os ódios, né? As lamentelas que a gente vive sempre reclamando, sempre dizendo que a culpa é do outro. Então, veja, se eu quero crescer, sair dessa criança psicológica, eu vou ter que enfrentar os desafios. Então, eu desejo para mim e para vocês muitos com a certeza de que cada um de nós tem a capacidade de superar essa etapa. E eles vão ficando sempre mais fáceis. E tem mais, depois que a gente supera, ou seja, o que é superar? É crescer, amadurecer e passar aquela etapa ali. Ele não volta mais. Por quê? Porque você amadureceu. O conflito, o problema, não era fruto do que estava acontecendo fora, não. Ele era fruto do que estava acontecendo dentro. Então, tem situações nesses 30 anos que eu não conseguia lidar 30 anos atrás, né? E hoje é completamente superada, ou também 30 anos, né? E não é possível que não tivesse uma ou duas. Então, você começa a trabalhar e dizer, pá, ó, aquilo ali fazia na juventude. Não. Se não tivesse sido um jovem que estudou, que se empenhou, podia estar fazendo pior depois de 30 anos. Não é só a maturidade, que a maturidade também ajuda. Não tenho vontade de. Eu digo, na próxima reencarnação dá para pular essa fase. Que a gente, óbvio, vai despertando, né? O espírito enfrenta tanta coisa ainda, né? Nos nossos estágios mais infantis físicos, por conta das limitações orgânicas, mentais e tudo que a gente vive, então, até enquanto espírito. Mas E fala. só um comentário que eu gosto, né? Que eu gostei quando você falou, que tem sempre esses desafios que a gente tem que buscar, inclusive de tê-los, mas na certeza que a gente vai conseguir superá-los. E daí tem essa frase aqui da que a Joana incluiu, que eu acho muito positiva, porque diz, ó, o psiquismo divino nele latente
responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Então, se a gente já se coloca de maneira proativa para aquele desafio, o psiquismo superior que está divino, que está latente dentro de nós, já responde a esse apelo, né? Isso. E mais muitos de nós já nascemos ainda com tantas dificuldades por conta da outra encarnação que, às vezes, desde a infância, nos prendemos a uma postura negativista, né? A sintonias mais baixas, a estar o tempo todo pensando negativamente, e aí impede acreditar. Imagina, se eu estou vibrando negativamente, eu não acredito nem que a vida pode ser um sucesso, nem que eu posso ser um sucesso, nem que nada pode dar certo, eu vou querer desafio? É quase suicídio, né? Poxa, eu não dou conta. Então, essa vibração, esse pensamento é maravilhoso, é por onde a gente tem que caminhar. Então, quando eu consigo confiar, então eu saio do medo para confiança. Aí, no medo, como é a vibração? O, né? A vibração do medo é terrível. Imagina uma crise de pânico. Quem já passou sabe o que é, e quem nunca passou, imagine. Certo? Então, ali é o que o medo é capaz de fazer com a gente, é uma coisa desesperadora, não consegue raciocinar. Então, se eu vou vibrar na confiança, com quem é que eu me conecto, hein? Né? Então, eu me conecto com o alto ou com o baixo. Então, é para onde todos nós precisamos caminhar e sem máscara, né? Porque, como eu digo, não adianta dizer, ai, como eu acho a vida bela. Você tem que, pode até ficar calado, mas você tem que sentir a vida bela, né? Eu não posso dizer da boca para fora, ai, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho que vibrar a felicidade. Isso não acontece por decreto. Acontece quando nós estruturamos a segurança. O estudo de Joana, dentro da nossa casa mental, ele vai dando isso, né? Ele vai dando as ferramentas para que a gente possa estruturar o que está desestruturado, compreender aquilo que está nos atingindo e vai acelerando o nosso processo de autoconhecimento, O bom do Uhum. né? desafio só é esse, né, Mirella? A máscara, oi, a mascarazinha da gente cai, né? E a gente tem que, naquele momento, se reconhecer, né? Com que a gente está vibrando, reconhecer as nossas fragilidades para poder tomar decisões. Mas o mais difícil é porque no nosso inconsciente imaturo, a gente quer um mundo sem desafios, né? E esse mundo não existe. Quando a gente Exato. parte do pressuposto que todos os dias, quando a gente levantar, viver um desafio, e que simples ou complicado, todos os dias vai ter um desafio, né? A confiança ela vai vindo. E esse desafio, ele é criado por nós mesmos. Por quê? Porque aquela situação ali que se apresenta, ele está se apresentando porque eu ainda tenho dificuldade de enfrentá-la. Ela pode não ser um desafio para outra pessoa, não pode, não? Né? Então, E a amanhã mesma. aquilo já não é mais desafio para mim. Se eu superei, amadureci, o que foi desafio há 6 meses, há 2 meses atrás, hoje pode já não mais ser. Exato. Então, veja, quem é que produz os desafios? A vida ou nós? Se uma Nós. coisa pode ser desafio para um e pode não ser para o outro, né? Assim como um desafio necessariamente se torna sofrimento? Não. Por quê? Porque vai depender da condição em que eu me coloco perante aquele desafio. O sofrimento é opcional, né? A gente está fazendo a escolha por ele, porque baixou a vibração ali dentro da fala que a Sinara leu, né? Essa parte tão importante. Então, eu fiz ali uma opção inconsciente, óbvio que ninguém quer sofrer, por conta da minha fragilidade, e aí eu fui vibrar dentro daquele nível ali. E é um nível de dor, de que não é capaz, de que a vida é injusta. Você entra numa vitimização e você entra em todos os processos de dificuldade. Quando você vai construindo a segurança, aí você diz: opa, peraí, desafio? Então, peraí, como é que eu vou enfrentar agora, né? Não é que eu vou vencer, não, viu? Nós vamos usando a nossa inteligência associada a bons sentimentos para a gente tentar de uma nova forma. Então, se eu usar inteligência associada às energias primitivas, o que é que vai dar? Todas as nossas reações doentes.
Se eu associar a minha inteligência, saindo do primitivismo, dessa zona aqui de medo mais baixa, e associar a uma zona mais alta de vibração, e associar a inteligência. Imagina essa inteligência numa vibração mais alta com sentimentos. Eu vou lidar de uma forma diferente? Então, aqui eu sou nós somos primitivos todas as vezes que a gente perde a cabeça. E quem não se conseguir ver ainda dentro do seu lado primitivo, aveste-se a amar-se, né? Porque nós temos que amar tudo isso que tem dentro de nós, que vem fora, que foi castrado a vida inteira, é verdade. Quando eu digo, adoro criança que dá trabalho, criança que desafia, eu sou fã. Ninguém quer criança que desafia. Quando alguém me conta, fulano de tal, criança, filho de fulano, enfrenta, faz isso, eu digo, oh, glória a Deus. Né? Por quê? Porque aquele espírito ali, ele tem a força, ele só precisa de direcionamento. Aí tem gente que diz, meteu a tapa na cara da mãe. Que problema tem, gente? É uma criança. Ele vai o quê? Amado, educado, acolhido para que ele use a força dele de uma forma melhor. Então, eu estou dizendo tapa na cara, é um bebê, tá? Que é óbvio que se já for uma criancinha maior, ele já está bem doentinho, né? Então, veja, tem um bebezinho que está ali com toda aquela energia, que ainda é tão inconsciente ali, né? A primeira infância é muito da inconsciência. Então, mas a criança já mostra exatamente quem ela é e para que veio. Todos nós mostramos. Tinha sempre na casa o mais tímido, tinha o mais amostrado, né, Renata? Né? Tinha sempre o mais tímido, o mais. Então, cada um tinha suas características, a forma de lutar, introvertido ou extrovertida. E a gente nunca fez caso. Agora a gente já tá tudo de máscara. O povo me olha e diz: você não é tímido. Eu digo que tu não me conhece, mas eu já estudei um pouquinho. Sou timidíssima, quase antissocial, Mirela, morro de medo de gente. Como é que você descobre isso com uma pessoa que fala em público, que dá aula, que já foi jornalista, já apareceu em televisão, já entrou ao vivo? Você não acredita que a pessoa é tímida, mas a pessoa tem que saber que é. Ela tem que Mirela, saber porque o medo ainda está habitando dentro dela e ela precisa crescer cada vez que ele vier visitar. Quem falou? eu, Celina, Oi, Celina. eu sou diagnosticada borderline e no início eu tinha muitas crises, né, de vitimismo, enfim, de dores, de sofrimento. E ao decorrer do tempo, com o espiritismo, eu fui diminuindo essas crises. Muito E bem. eu cheguei a passar muito tempo sem ter uma crise, até que no início desse ano me veio uma crise. Depois de muito tempo mesmo, me veio uma crise com muita coisa envolvida, faculdade, estágio, familiar, né? Então, eu venho com esse sofrimento e venho tentando lidar com ele sem afetar os outros, né? Sem me vitimizar. E isso vem muito dentro do que eu aprendi no Espiritismo. Então, eu agradeço muito essa religião, né? Essa doutrina, por ter me ensinado a me relacionar diferente. E quem vai ver o que é o borderline das pessoas que eu conheço diz desse jeito: Celina, você é tratada. Meu próprio psiquiatra diz desse jeito: você é minha border favorita. E essa coisa que você está vivendo, que você está lutando, você descreveu algumas coisas, né, que parecem muitas pressões juntas. Então, ali, quando você tem a crise, ela é um convite, né? Os diagnósticos lá nos livros mais para frente, Joana trabalha um bocado, tá, Celina? E ela vai destrinchar cada um desses sintomas que vêm depois nas nossas vidas em forma de adoecimento. Porque, veja, quando o espírito traz essa carga, ele vai se manifestar na vida do jeito que ele é. Então, nossas crises de ansiedade, as depressões que nós vivemos, ela vem do espírito, mas ela vem com uma proposta de transformação. Aquilo ali não é adoecimento, é a carga que nós trazemos, enquanto também potencial para o nosso crescimento, que é o que você está fazendo. Então, está se dedicando para que você possa crescer. Claro que quando eu estou acometido por esses desafios,
né? É óbvio que tudo que a gente vai enfrentar pode se tornar, se eu tiver em desequilíbrio, ainda maior. Mas veja, você citou várias coisas, né? Faculdade e tal. Então, como é que eu vou agir se tem muitas pressões? Aí eu vou raciocinar se eu estou pegando muitas pressões na vida. Eu vou começar a ver como é a minha relação com o que eu faço com a minha família. Então, cada desafio desse vai me levar a uma jornada de autoconhecimento. Se veio uma crise, não é porque o tratamento não funciona, não é porque você deixou de ser a border favorita, entendeu? É porque você vai ter agora uma oportunidade de crescer ainda mais. Então, é muito importante quando a gente vê isso. Então, estão acontecendo coisas novas, provavelmente, na vida. Esses desafios novos para o espírito estão mexendo na insegurança interior. E aí, esse espírito que já trabalhou para construir até agora, já construiu os degrauzinhos, já tapou os buraquinhos, agora ele vai dizer: peraí, agora eu vou tampar mais outros. Peraí, vou descobrir. Então, esse é o convite para cada um de nós, né? Que vive aí, cada um pode pensar também nos desafios que vê. Vê, etapa que eu superei, Celina está dizendo, eu já enfrentei um bocado. Aí agora surgiu uma outra. Não tem problema. Imagina quanto ela deve ter resistido, né? Foi desafiando, desafiando, e ela ali na fé, na coragem. O Espiritismo é maravilhoso porque nos ajuda nas transformações morais. Então, ajudando na transformação moral, nos dá forças para o enfrentamento, obviamente, nos ajuda a vibrar. Então, eu vou, e mesmo assim, eu vou crescendo. Quando eu enfrento, vou para uma nova etapa. Se eu superei uma etapa, vem o quê? A próxima, né? Vem para a próxima fase do game. Tem que subir de etapa. Eu vou mudar de fase. Então, novos desafios, enquanto a gente constrói a segurança. Melhor. Olha aí, Elaine, que você não queria ler hoje. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Quem é que quer facilidade a partir de hoje? Mais ninguém, né? Que a Joana disse que não pode, né? Então, vejam que é muito importante essa frase, porque a gente vive querendo facilidade, gente. É perda de estímulo com prejuízo para a ação. Presta atenção. Botei bem grande, só ela, que era para não ter perigo de ninguém ler, entendeu? Então, é perda de estímulo. Ela está dizendo o seguinte: se a vida for fácil, no nível em que nós estamos, a gente não tem estímulo para crescer, para aprender. Entendeu? Então, por exemplo, no exemplo que a Celina deu, ela passou a dificuldade, no lugar de diminuir os estudos, ela já está aumentando, ó, entrou um grupo novo de estudo, entendeu? Então, ó, vem a dificuldade, é que se o espírito se arma de coragem, claro que tem horas que a gente, pela inconsciência, né, com paralisa, e todos nós passamos por isso, precisa de ajuda e precisa sair, mas eu vou o quê? Me estruturo e vou adiante. Então, quem é que fez isso? A dificuldade. Então, essa facilidade que a gente tanto quer pela infância psicológica não é de Jesus, não. Entendeu? A vida de Jesus foi fácil? Oh, né? Então, com prejuízo para o crescimento do indivíduo. É importante que a gente veja tudo isso. Deixa bem grande essa frase aí colada na nossa cabeça, né? Bota na mente. Quem está querendo, ai, hoje o dia foi tão difícil, né? Que bom. Então, como foi que eu venci o dia de hoje? Desequilibrei? Tem problema, pois amanhã eu vou enfrentar um pouquinho melhor. Ah, fiquei bem. Ah, paz, foi difícil, mas tô equilibrada, tô estruturada. Não tem problema também, Glória, tu já passaste dessa etapa. Amanhã vem outra que é para tu se mexer de novo, né? Então, vão vir esses desafios e a gente vai se mirando nesse exemplo de Jesus, que é o que esse capítulo, veja, olha, todos nós temos isso tudo, não? É o que Jesus viveu, certo? Ela diz, a vida de Jesus foi um suceder incessante de desafios. Meio social e familiar, a gente tem problemas? É difícil, né? A gente, dentro dessa situação, o que que a gente faz? Joana está dizendo, Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo. Ele ensina como conduzir o seu próprio compromisso. A gente, o que que faz? A gente tenta carregar o dos outros? Já paramos para ver isso? É Então, bem veja, facinho resolver o problema dos outros, é bem facinho. deve ser por isso que a gente se dedica tanto na vida alheia, né? Da vida alheia a gente sabe resolver tudo. Então, por quê? Porque a gente não está querendo resolver o nosso.
né? Então eu fujo do meu para tentar meter o pitaco. Aí vem, né, tantas e tantas pessoas ainda infantilizadas que terminam sem perceber, se aproveitando dessa característica. E isso prejudica tanto o processo nosso como dos outros. Então, na hora que Joana está dizendo aqui, ela está dizendo, ó, Jesus fez isso, ele é teu modelo e guia, tu tá te metendo na vida alheia, tá tentando carregar o fardo dos outros, pois atenção, porque vai ficar pesado para você e para ele também. Não vai fazer mal só para gente. Então, assim, olha aqui, ó, não assumiu tarefas alheias, nem ele sim deixou de demonstrar, né? Ele não deixou de demonstrar como cada um deveria fazer, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Aqui é o equilíbrio total, porque ele nem fazia a tarefa, nem se mostrava na arrogância de humilhar a pessoa, porque ele sabia resolver a pessoa, não, né? E nós ainda estamos tão atrasados, achando que sabemos, falando da vida dos outros, como se a gente fosse o que saque, né? O doutor da lei, né? Nós, e sem lembrar que, na verdade, a responsabilidade de cada um é somente com a própria existência. É mais fácil a gente ajudar os outros estando equilibrado do que se metendo no que não deve, né? É mais fácil nós sermos úteis tendo, né, uma postura de segurança do que manifestando a nossa segurança, tentando controlar a vida dos outros. Então, mesmo tendo todos esses desafios, tudo que chega provocado, a gente não aguenta uma provocação, Vero? Não é verdade? Chegou meia provocação, parece que sobe, aquele negócio vem de dentro. Então, veja, ele está mostrando, ok, se dentro dos desafios a gente ainda está se comportando assim, então vamos ter que repensar o nosso seguir Jesus, né? Porque seguir Jesus é tentar se espelhar de alguma forma mesmo dentro do nosso limite, da conduta desse mestre. Então, ele continua íntegro, ó, enfrentando sem ira ou medo. E como na nossa sociedade permanecem esses resíduos doentios, ela diz: Ah, Jesus enfrentou lá. Aqui ainda permanece. Então, todos nós continuamos enfrentando esses desafios. E aí, esse convite de Joana, que está lá no encerramento do capítulo, gente, ó, enfrenta os desafios serenamente. A segunda, é uma cacetadinha, né? Não aguardes comodidades que não mereces. Oi, acorda, que está falando de desafio. O que está pensando? Que vai ser facinho, né? Realiza a tua marcha indomável, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Tá dizendo ou não para a gente não temer? O que quer que seja? O que é, né? Temer a escuridão e se perder? Alguém aqui sabe o que vai acontecer quando terminar esse momento aqui? Não. A gente sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe qual é o desafio próximo? Não, a gente não sabe. A gente não pode temer, só a confiança faz isso. Então, sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Essa luz vai ter que se acender primeiro onde? Dentro de nós, né? Então, o convite de Jesus e Desafios é esse convite para que a gente possa viver dentro de nós esse convite. Claro que não é por decreto, tá? Enfrenta os desafios serenamente, é um conselho, mas não é que Joana acha que a gente vai conseguir hoje. Ela vai nos ajudar, vai nos dar as ferramentas para que a gente construa. A serenidade só vem com segurança. E construir segurança. Tipo, precisa de um bocadinho de esforço e de estudo. Algum comentário? Alguém que queria, nesses minutos finais, dizer algo? A gente tem ó, alguns minutinhos aqui. Mirela, Oi, quem está falando? é o professor Osório. Oi, Osório. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia há muito tempo, né? Sim, eu Mas lembro. Você tinha você, me eu, falado.
conversei com você nas suas palestras aqui em Apodi, né? Sim. Mas depois que eu me contactei com o Espiritismo, de 2000 até 2011 eu fui simpatizante. De 2011 até hoje eu sou praticante. Depois que eu entendi, li o Pentateuco Kardecista, procurei ler Chico Xavier, Divaldo Franco e outros mais, eu deixei de passar pelo processo de vitimismo. Eu entendo que nós precisamos ser resilientes, né? Entendo que a gente precisa ser resiliente, fazer um autoenfrentamento, um autoconhecimento, uma autolibertação, buscando aquela máxima de Jesus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Então, eu tive dificuldade com a medicina por causa que os psiquiatras não acertavam minha medicação e prejudicava a minha memória intelectual, né? Depois que eles acertaram a medicação e minha memória intelectual não foi prejudicada, eu consegui passar em concurso público para ser professor, consegui me tornar faixa preta em karatê, consegui realizar sonhos inimagináveis, mesmo sendo portador da esquizofrenia, que é uma dívida de outras vidas. Eu já estudei aquele livro, A Obsessão, Instalação e Cura, de Adailto Pugliese. Ele explica que eu posso ter sido monarca absolutista em outras vidas. Já Chico Xavier diz que pode ter sido um tiro na cabeça. A questão da herança kármica de esquizofrenia. Eu estudei, analisei, né, e escrevi um livro autobiográfico, publiquei, Venceu um né? monte de desafio, hein? Foi um monte de desafio e entrei nesse grupo por causa que, para mim, foi mais um desafio, por causa que, além de fazer terapia psiquiátrica e psicológica, eu tinha muita vontade de estudar Joana de Ângeles e com você vai ser muito bom. Aí eu estou dando esse meu testemunho pessoal por causa que a esquizofrenia poderia ter me deixado no fundo de uma rede, mas eu tomo minha medicação, faço karatê, pratico vôlei, pedalo, trabalho como professor e Sim. vivo de forma intensa e feliz, pagando meus débitos de vidas passadas com tranquilidade e paciência. Faz 14 anos que eu estou estabilizado, 14 anos estabilizado, tomando a medicação direitinho, fazendo a terapia psicológica e psiquiátrica, e está tudo caminhando bem, de acordo com esse quadro que eu relatei. Ma- Obrigado. Muito bem. Esses desafios, né, que a quem não falou hoje vai também pensando em quantas coisas venceu, como o Osório está dividindo aqui com a gente, né, essa luta diária. Veja, como ele disse, eu poderia ter ficado ali, usado aquele diagnóstico como uma desculpa, e eu não. Eu vou transformá-lo enquanto potencial na minha vida. Eu vou vencer e vou realizar coisas. Então, é isso que acontece com cada um de nós. E Joana de Ângeles fala, depois nós vamos ter tantas oportunidades de ver, fala da importância de associar sempre o espiritual, né, a cura espiritual, fala sempre da importância da psiquiatria, dos remédios, do apoio psicológico, do estudo. Então, veja, todos nós temos que nos unir com tudo que é necessário, sem preconceito, sem nenhuma limitação, para que a gente tenha tudo que a gente precisa, que a vida nos oferece para que a gente vença esses desafios que se propõem. Não é maravilhoso? Né? Então, gente, é só o primeiro capítulo, né? Se tudo der certo e dará. Nossa meta é fazer as 3 primeiras obras esse ano, né? Cada sábado um capítulo de uma obra. Então, tem tanta coisa linda para aprender. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, quem vai ver depois, né? Compartilhem. Se conhecem pessoas que gostam desses estudos, indiquem para que possam também estudar conosco, estar presentes conosco. E eu vou pedir a Karina para fazer a nossa prece de encerramento, respeitando aqui o nosso tempo de estudo. Agradecendo então a todos os nossos amigos espirituais, nossos mentores, toda a falange de Joana de Ângeles, que hoje aqui estiveram presentes e que estarão presentes conosco nessa semana que se inicia
com este novo estudo abençoado. Obrigada, Senhor, por dares a oportunidade a nós de crescermos, nos desenvolvermos e nos transformarmos a cada dia da nossa existência, sendo que a nossa existência é eterna. Gratidão pelo conhecimento, pela consciência de que somos apenas um elo entre tu e tudo aquilo que nos cerca, que tenhamos cada vez mais a imensidão da tua bondade divina e que também resplande dentro de nós, que possamos ser a luz que tu colocaste no caminho de nós mesmos e de todos aqueles que nos cercam. Gratidão mais uma vez por este estudo e pedimos então as tuas bênçãos para esta próxima semana e que sábado que vem estaremos de novo reunidos contigo e que com todos aqueles presentes. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja, um final de semana de muita luz para todos nós. Nos encontramos próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada a todos, todo mundo que dividiu, que participou, que compartilhou. Isso torna o estudo tão mais rico, viu? Muito obrigada. Beijão. Beijo a Tchau, todos. tchau. Bom Tchau. Tchau, final de tchau. semana. Tchau. Tchau, tchau.